Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Foi implantado em fevereiro o Centro de Pesquisa em Educação Aplicado em Oaxaca, no México, fruto de um convênio formado pela Uniso com outras universidades do exterior. Para falar mais sobre esse centro, estamos recebendo hoje o professor doutor Marcos Reigota, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Sou Marcos Reigota, muito obrigado pela sua presença, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco no programa Uniso Comunidade. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação. Bem, eu estudei Biologia, licenciatura em Biologia, na Faculdade Farias Brito, em Guarulhos, quando existia. E estudei Geografia na Universidade de São Paulo. Não concluí Geografia, eu estava na Biologia um pouco adiante, né? E depois que concluí a Biologia, eu fui fazer o mestrado em Filosofia da Educação, na PUC, que eu queria muito estudar com Paulo Freire, e tive essa oportunidade. E quando eu concluí os créditos para o mestrado, eu recebi uma bolsa para fazer o doutorado na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e fui para lá com essa bolsa e me doutorei em Louvain. Depois fiquei um tempo vivendo na Europa. Eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Genebra. Depois fui para Londres, fui para Frankfurt, e até que apareceu a oportunidade de vir trabalhar na Uniso. Foi a professora Roseli Schnetzler, que atualmente está na Unimep, atualmente não, já há alguns anos está na Unimep. Ela estava na Unicamp na época, e era o grupo da Unicamp que estava organizando o programa de pós-graduação aqui da Uniso. E ela me avisou então e me perguntou se eu estava interessado em fazer parte do grupo de professores. Eu falei que sim, e aí eu voltei para o Brasil e vim diretamente para a Uniso e estou aqui há 17 anos. 17 anos já na universidade. Isso. O senhor hoje está no programa de mestrado e doutorado. Isso é, acompanhou também a formação do doutorado, que antigamente nós tínhamos o mestrado. Isso. Foi um longo processo para chegar até o doutorado. Eu fiz parte da primeira comissão, né, que estava pensando esse doutorado, e depois conseguimos, quando passamos a ter nota 4 da CAPES para o mestrado, isso nos habilitava para ter o doutorado. E estamos com doutorado em educação. Agora, professor Marcos Reigota, o senhor também é autor de inúmeras obras. Nós contamos pelo menos 14, mas acredito que possa ter outras tantas que até o senhor nem lembra mais, como o senhor disse. E o senhor trabalha muito com a questão da ecologia, educação ambiental, meio ambiente. Eu acho que é uma questão pertinente a gente tentar uma definição do senhor, até de forma sintética, porque o senhor escreve livros sobre o assunto, com relação à ecologia. Qual é o conceito de ecologia, qual é o conceito de meio ambiente? Eles são sinônimos ou necessariamente não? Não são sinônimos, embora estejam muito próximos, né? A ecologia é uma ciência, né, assim, já bastante sólida, e trabalha com conceitos muito definidos e envolvendo principalmente profissionais da área de ciências naturais, ciências biológicas, digamos assim. Meio ambiente já é uma noção mais polissêmica, não é? Ela é uma noção que pode ser entendida, compreendida de diversas maneiras. Inclusive, essa foi a minha tese de doutorado. Como é que os professores na cidade de São Paulo, os professores de ciências na cidade de São Paulo, compreendiam o que era meio ambiente e como que essa compreensão ia caracterizar ou não as suas práticas pedagógicas cotidianas. Isso lá nos anos 80, não é? Porque era muito comum, e ainda é muito comum, se referir a meio ambiente como natureza, como sinônimo de natureza, não é? Não que não seja natureza.
porém é mais do que natureza. Mas não é só natureza. Não é só natureza. Meio ambiente é o meio que a gente vive, é o nosso cotidiano, é o nosso redor, é isso? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma definição que fui, assim, que tive que encontrar quando eu fiz a tese de doutorado, que está num dos meus livros e que é muito repetida. Eu vivo encontrando essa definição e quando eu tenho a oportunidade de conversar com os colegas que usam essa definição, eu pergunto se ela ainda é pertinente, porque eu a defini em 1988. Qual é a definição, professor? Olha, eu não saberia te dizer assim, né, Ipsis de cor, literis. mas assim, em resumo, meio ambiente são as relações sociais que grupos ou indivíduos estabelecem, seja com a natureza, seja com o patrimônio histórico, seja com as outras espécies e seja entre nós mesmos, né? Ora, essa definição em 1988, ela era bastante revolucionária, tanto é que eu tinha professores que diziam, Marcos, você está fazendo sociologia, você não está fazendo uma tese em educação ou em meio ambiente. Então havia um embate de compreensão dentro, inclusive, de uma camada extremamente especializada, né? E até que um dos meus professores, que foi meu co-orientador, ele disse para mim assim, eu me lembro muito bem desse dia, porque foi um momento assim, eu estava meio pressionado por todos os professores, né? E ele me disse, Marcos, eu não estou de acordo com o que você fala, do que você está pensando, mas se você chegar a me mostrar ou a demonstrar o que você está pensando, então aí você está fazendo realmente uma tese de doutorado. E isso efetivamente aconteceu. Então, e o argumento central era como se meio ambiente é só natureza, é entendido só como natureza, como é que os professores numa cidade como São Paulo, onde a natureza é o que a gente sabe, né? Como é que eles vão trabalhar ou vão falar de conservação da natureza? Então estávamos diante de um impasse e foi exatamente esse impasse que eu quis estudar, né? E isso originou toda uma forma de pensar não só meio ambiente, mas de práticas pedagógicas cotidianas com esse tema. E isso foi a partir também do momento que a temática foi ganhando mais o espaço público, porque até aí estava muito reduzida, seja a grupos sociais, a movimentos sociais muito restritos, ou uma comunidade acadêmica também bastante restrita, isso foi ganhando espaço público. E à medida que isso foi ganhando espaço público, também o questionamento também foi sendo ampliado. E eu já estava com esse trabalho, já estava com essa reflexão, então também a minha produção é muito resultado desse questionamento e de uma prática acadêmica, de uma prática científica que é militante. Eu também sou um militante da causa. Então, eu sou um ecologista e não um ecólogo. Qual é a diferença do ecologista e do ecólogo? E também deixa eu aproveitar o gancho. Quando é que surge o termo ecologia? Quando é que ele começa a ser aplicado, desenvolvido no Brasil? Foi com a Eco 92? Isso veio à tona? Ou antes disso? Quando é que surge propriamente dito? Olha, a ecologia é uma ciência, então ela começa lá no século XIX, não é? E forma, hoje no Brasil você tem grandes ecólogos, grandes especialistas, né, que podem ser especializados em uma parte botânica ou zoológica, não é? E temos grandes estudiosos, né, que são ecólogos ou que têm essa formação da ciência e ecologia. O ecologista, parte desses princípios tem uma relação com a ciência, mas tem uma dimensão política. E talvez seja essa dimensão política que vai dar a sua identidade e vai separar do ecólogo, porque necessariamente o ecólogo não tem essa dimensão política, né? Embora eu acredite que não exista ciência neutra e nem cientista neutro, né? Mas pela própria tradição das ciências naturais, enfim.
Um ecologista, ele está marcado por esta dimensão política das suas práticas cotidianas, que não é uma dimensão política partidária, não é? Embora também vários ecologistas estejam ligados a grupos ideológicos específicos, o que não é o meu caso. Então essa diferença é grande, né? Um ecologista não precisa necessariamente ser um ecólogo, mas tem que conhecer a ecologia a fundo, a ciência, a ecologia a fundo. E o contrário não é assim. O senhor tão não falou que específico. necessariamente não está ligado a grupos políticos, porém existem grupos políticos, o senhor falou que não está ligado a nenhum. O Partido Verde nasce desse movimento de ecologia, de discussão do meio ambiente? Como é que o senhor vê a definição do nascimento desse partido? Bom, isso depende de qual Partido Verde, né? Na Tá aí. Alemanha, sim. Tá, não, Na o Alemanha, Partido Verde sim. no Brasil, ele é derivado da Alemanha ou não? Ele tem uma outra base? O senhor já chegou a ler? Eu acho que tem uma isso outra base. Tem uma outra base. Bem Existe diferente. um Partido Verde, vamos dizer, que é o original, que é da Alemanha? Talvez o que tenha sido assim com uma influência maior, não é? Mas tivemos o Partido Ecolo na Bélgica, que surge no mesmo período que o Partido Verde na Alemanha, e são dois partidos históricos importantes nesse movimento de novas perspectivas políticas, partidárias inclusive, originadas do movimento 68, né? E isso está bem marcado, esses dois partidos chegaram ao poder nos seus respectivos países e hoje estão praticamente desacreditados, não é? Por N razões mais políticas, né? Mas o movimento partidário alemão e belga, para citar esses dois, foi extremamente importante e me marcou profundamente, não é? Porque esses dois partidos são originários de movimentos pós-68 na Europa, o movimento estudantil, o movimento cultural é muito mais amplo que só o movimento estudantil, não é? E que estava marcado pela Guerra Fria, quando os mísseis nucleares estadunidenses e soviéticos estavam apontados um para os outros no território europeu, no território alemão. Então surge daí todo um movimento contrário ao nuclear, à proliferação de armas nucleares e tudo mais. Então, eu estou muito marcado por este pensamento. No Brasil, o Partido Verde, ele surge, claro, tem alguns nomes importantes no Partido Verde, ou que foram do Partido Verde, mas é aquela tradição partidária no Brasil que a gente conhece. É mais uma legenda que abriga nomes que não são reconhecidos por uma trajetória, não é, de mudança de um modelo de vida, de um modelo de produção, de um modelo de educação, que encontraram abrigo nesta legenda, não é? Então, se você me perguntar, assim, eu acompanho mais por um interesse enquanto cidadão da formação dos partidos políticos, quem está em qual partido e outro, do que ideologicamente eu não poderia dizer que o Partido Verde no Brasil seja um partido com essa tradição. E quem definiu o ecochato? Eu não sei, mas eu já fui chamado de ecochato várias vezes. Porque o que é o ecochato? Talvez seja uma pessoa com um pensamento que saia do lugar comum, não é? E que expresse isso, né, na forma de viver, na forma de questionar os modelos que são considerados como os modelos, um padrão, digamos, a ser seguido. O ecochato não segue um padrão e coloca isto em evidência, não é? Quando eu fui estudar na PUC, por exemplo, vinha da biologia, da geografia, tinha essa formação. E os meus colegas vinham da sociologia, da psicologia, principalmente da sociologia, né? Então era muito curioso, me acolhiam, mas isso no início dos anos 80,
mas não consideravam a ecologia como um tema prioritário, ou com um tema que teria o impacto político que está tendo atualmente, não é? Então, era assim, ser chamado de verde era um pouco um exotismo, depois passou para ser o ecochato. Então, é uma forma também de desqualificar um pensamento político, não é, que não é o padronizado, ou Agora, que não é mais conhecido. Professor Marcos Egota, a gente percebe, quando falamos discussão em ecologia, em meio ambiente, que toda uma política recente vem sendo voltada para essa conscientização ambiental. Então, nós estamos falando de palavras distintas ou é palavras que acabam se tornando um assunto só? Tudo volta ao meio ambiente. Quando a gente fala de conscientização ambiental, onde? Preserve a água, preserve as fontes, preserve os mananciais, onde a gente percebe que muita coisa que já foi feita ainda dá para recuperar, mas outras não dão mais para recuperar. Isso tudo, esse assunto que vem à tona, como é que o senhor está analisando a questão política disso? Isso tem chego de forma coerente e correta para a população leiga, que não estuda, que não conhece? Ele entende a conscientização da preservação da água, ele entende a preservação do seu redor, ele entende que precisa plantar uma árvore, ou senão de repente planta a árvore em São Paulo e depois a árvore cai no meio da rua, amassa carro, mata gente. Como é que é essa confusão hoje? Na verdade é uma confusão mesmo. E para mim, enquanto pesquisador, é o que é mais interessante. Onde está a confusão, que é o interesse de fazer pesquisa, de analisar. Quanto mais confusão nesse sentido, melhor. Mas o que acontece é o seguinte: nós chegamos a um limite, e aí um termo bem ecológico, né, da ciência ecológica, nós chegamos a um limite que não é mais um limite que está sendo anunciado. Ele está na vida cotidiana das pessoas, e a água é um exemplo mais do que evidente, né? A dengue, por exemplo, de onde que isso surge? Em cidades ou em estados que tenham ou que tinham um padrão, não é, de saneamento básico, ou pelo menos estatisticamente isso era apresentado como tal. Não éramos para ter dengue como estamos tendo, não é? Então, você veja, essas são questões ligadas à temática não só ambiental, mas à ecologia, ou seja, né, como que a vida é interdependente das espécies, dos recursos naturais, de água e tudo mais. Isso chegou a um limite e não são mais os ecochatos que estão falando, né? Isso está em todo quanto é lugar, inclusive no debate político, né? Nas últimas eleições, a questão de água foi um tema que adentra ao debate político, né? Que ganha o espaço público, né? Bom, então eu vejo isso como muito positivo, evidentemente, apesar do que há uma desconsideração política e institucionalizada do que tudo isso significa. Para mim, eu vejo que o problema só vai aumentar. E eu não tenho uma bola de cristal, isso eu estou te falando a partir dos estudos que temos feito, dos debates que estão sendo feitos há décadas, isso está sendo colocado. Mas isso foi sempre colocado um pouco de lado, como algo exótico, como algo que impedia o desenvolvimento, como se o critério de desenvolvimento pautado exclusivamente num crescimento econômico e não numa qualidade ou acesso aos bens públicos, né? Então você veja a confusão. É a história do conflito entre o maior e o melhor, né? Exatamente, então são escolhas, e para que essas escolhas sejam feitas, é necessário não só uma conscientização, não acho que seja esse termo, mas uma cultura, uma educação, um processo que é longo, que é de formação, né? E ao mesmo tempo que esse processo ele é inevitável, ele vai ter que ele vai acontecer e já está acontecendo, há vários grupos fazendo isso, você tem todo um estímulo a um modelo de vida, a um padrão de vida que é completamente anacrônico.
E que estímulo que é esse? É do consumo, é de você... É mais importante que o seu carro fique protegido e que não caia uma árvore em cima dele. A árvore é muito mais importante do que um carro. Mas veja, essa é uma forma de ver o mundo, é uma forma de atuar no mundo. Então aí eu seria um eco chato quando eu falo, não, a árvore é muito mais importante do que o seu carro. Né? Porque a árvore ela tem uma dimensão coletiva que o carro não tem. E o que está sendo estimulado? Está sendo estimulado porque as pessoas cada vez mais têm um carro. Veja o estacionamento da Uniso como que está. Não é? Então isso é reflexo de um modelo, de um pensamento que é muito imediato. E o pensamento ecologista, né, ele tem uma dimensão de tempo que não é o imediato, a satisfação imediata, mas tem toda uma relação, né, com o que virá, com o futuro, com uma utopia, digamos assim, né, para te dar um conceito. Nós estamos trabalhando num movimento e num questionamento que seria, é possível mudar essa forma de pensar? Isso só é possível mudar com cultura e com educação. Seria mais ou menos assim, professor, fazendo um paralelo, vamos ver se didaticamente eu consigo me expressar aqui, até para quem está nos acompanhando consiga entender, quando você cria a obrigatoriedade do cinto de segurança e mostra o porquê que o cinto de segurança é importante. Aí a criança vê isso na escola, ela entende isso nas orientações que recebe, quer seja do guarda de trânsito, do professor, dos exercícios, dos vídeos, e ela conta isso para o pai que nunca usou cinto de segurança, porque o avô também não usava cinto de segurança, e ele nunca usou, e os acidentes não aconteciam com aquela proporção, enfim. E aí a geração desse menino que aprendeu, ele hoje usa o cinto de segurança, e o filho já também usa. Então nós vamos ter que passar por gerações para poder entender isso. Por que eu preciso preservar o meio ambiente se o meio ambiente é tão grande e tão gigantesco? E você acha que o que eu vou fazer de economia de água aqui lavando a calçada não vai resolver nada no mundo, né? Pois é. Eu vejo que vai ter que ser por aí. É uma mudança de forma de pensar. Agora, eu não sei se temos tanto tempo assim para esperar essas gerações, não é? E aí eu sou bastante pessimista diante do que estamos observando, né? A necessidade, talvez, de interferências ou de práticas que sejam efetivas e que elas possam ser ampliadas, que elas possam ser discutidas, que elas possam ganhar o espaço público. Então, tudo isso passa também por uma dimensão de cidadania, de participação, não é? Dos espaços de participação da população, não é? Das narrativas que a população pode trazer para o espaço público, das suas próprias experiências. Porque às vezes assim, a gente fala, não está acontecendo nada. Não, também não é verdade. Tem vários movimentos, e aí também o meu trabalho de pesquisa, né? Onde é que esses movimentos estão, qual é a força que eles têm, qual a fragilidade que eles têm, mas há um grande movimento e no mundo todo, em Sorocaba, em Salto de Pirapora, em Berlim, em Londres, no México, há todo um movimento, porque isso é um pensamento planetário e é um pensamento contemporâneo, né? E isso passa então por dimensões de cidadania, né? Também de um outro conceito que eu gosto muito, que é do Paulo Freire, de sujeito da história, né? Você constrói uma história ou você consome uma história, você é apenas espectador da história do tempo presente, não é? E ser, como o senhor disse, não dá para ser mais só espectador, ou seja, não dá para ficar só esperando, nós temos que agir. Exato, exato. Estamos agindo? O senhor falou que tem movimentos aí, mas todos nós estamos agindo? Não, todos nunca, né? Nunca vai ser assim, vai ser sempre uma minoria ativa. Também é um outro conceito, um conceito chave em todo o trabalho que eu faço. Mas essa minoria, ela muda, ela altera, ela provoca, ela desestabiliza as certezas e o conformismo, né? E aí sim, eu posso te dizer que sim, tem vários projetos e que são muito discretos, na verdade. E discretos mais funcionais ou discretos mais não estão funcionando? Discretos e funcionais, eu posso te dizer pelos projetos que chegam
aqui mesmo na Uniso, comigo, que chegam na nossa sala, de pessoas que estão fazendo projetos que são altamente de vanguarda, de um pensamento contemporâneo, não é? E que são pouco conhecidos. E às vezes até as pessoas que estão envolvidas nestes projetos não conseguem visualizá-los nessa dimensão que eu estou te falando. O Reletran, que a gente pode falar sobre ele, ou mesmo esse centro no México, o que a gente está tentando fazer? Dar maior visibilidade a esses projetos, conhecê-los melhor, colocá-los em contato, porque às vezes nós somos os elos, não é? E que isso ganhe um espaço público, que ganhe legitimidade nos espaços de discussão, nos espaços de experiência, não é? Eu acredito muito neste movimento, que é muito mais um movimento social do que uma legislação que todos devem seguir e que todos devem estar de acordo, né? Então nós vamos falar daqui a pouquinho, após o intervalo, com o professor Dr. Marcos Reigota, desse Centro Internacional de Pesquisa e Educação, que foi fundado no México, e a Uniso é participante através do professor Marcos, e também do que é o Reletran. Voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje o professor Dr. Marcos Reigota, da pós-graduação em Educação e representante da Uniso no Reletran, para falar sobre o Centro também Internacional de Pesquisa e Educação no México. Dr. Marcos Reigota, a gente estava falando das ações que estão acontecendo, eventualmente ações isoladas, porém, do outro lado, são ações pertinentes e importantes, e aí existe o Reletran. O que é o Reletran? Inclusive, ele funcionou na Uniso, a gente teve até a oportunidade de anunciá-lo aqui também no nosso programa. Então, o Reletran foi um projeto... É uma sigla, o que é Reletran? A sigla é Rede Europeia Latino-Americana de Trabalho Social. Esse projeto foi financiado pela União Europeia e envolveu 3 universidades europeias e 11 universidades da América Latina, e também movimentos sociais, então, ou organizações sociais, melhor dizendo, desses países, né? As universidades que estavam na coordenação eram a Universidade Alice Salomon de Berlim, que era o carro-chefe, e a Universidade Autônoma do México, representando a América Latina. A Uniso foi convidada juntamente com a organização Lua Nova, aqui de Sorocaba, pelo trabalho que a Lua Nova e a Uniso já faziam. E esse projeto, então, tinha como finalidade organizar cursos de uma forma bastante experimental, unindo pessoas que atuam tanto na universidade, na academia, como nos movimentos sociais, né? E foi o que fizemos. Nós tivemos 2 cursos na Uniso que foram muito procurados, tínhamos poucas vagas e a procura foi enorme, o que mostra que há uma sensibilidade, uma procura para isso. Tivemos muita dificuldade para selecionar os participantes e um dos trabalhos, né, um dos critérios, melhor dizendo, era que essas pessoas tivessem já uma prática social, estivessem envolvidos com trabalhos comunitários, com trabalhos de ação política, de ação cotidiana. Isso foi muito positivo, né? Tivemos pessoas de diferentes faixas etárias. No segundo curso tivemos jovens, muita gente jovem, isso foi muito bom.
E assim como aconteceu na Uniso, aconteceu em outras universidades, em outros países, né? Como resultado e como talvez consequência do Reletran, nós fomos convidados para participar então da fundação desse centro, um centro internacional de pesquisa e ensino aplicado, ou seja, que tenha o aplicado é para ter essa relação imediata com os movimentos sociais, com a sociedade, com as comunidades. Esse centro a sua sede está sendo no México, por conta também de toda a luta política, social que acontece no México. E é um projeto financiado pelo DAD alemão, que é a instituição acadêmica, não é, alemã, corresponderia aqui para nós ao CNPq, à CAPES, que está financiando esse centro durante 4 anos. Então nós estamos envolvidos e o último seminário que tivemos, que foi em fevereiro desse ano, definimos qual seria o tema central das nossas pesquisas, das nossas atividades. E um deles, talvez até um pouco pela minha influência, foi sobre os megaprojetos, né? Como que esses megaprojetos que estão sendo produzidos e desenvolvidos pelo mundo, não é só no Brasil, não é só no México, qual é o impacto que eles têm, não só impactos ecológicos, mas impactos sociais, impactos nos direitos humanos, nos direitos dos trabalhadores, não é? E, então essa vai ser a linha de pesquisa que vamos... O senhor poderia ilustrar o que é um megaprojeto que o senhor deve estudar também? Belo Monte, por exemplo. Belo Monte é um megaprojeto com essas características, né, sendo produzido em terras indígenas, inclusive com a usina de Belo Monte. Na OEA foi solicitado que ela parasse de ser construída, porque fere não só os direitos humanos, mas toda uma dinâmica ecológica. E, no entanto, esses projetos continuam sendo produzidos independente de qualquer oposição, da mais moderada à mais radical, não é? E isso não está acontecendo só no Brasil, isso acontece na Colômbia, acontece na Índia, acontece na Grécia, acontece em vários países do mundo, porque é todo um modelo, é toda uma concepção de desenvolvimento, né? E o que nós estamos tentando fazer, então, é trazer à tona esses projetos, colocá-los, inclusive, em discussão, quem são os sujeitos desses megaprojetos, quem são as pessoas afetadas, as comunidades afetadas, né? E o que isso significa no contexto político, no contexto ecológico contemporâneo, né? A travessia do Rio São Francisco é considerada também um megaprojeto? Ah, sem dúvida. A transposição, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você veja o impacto que isso teve, vários movimentos contrários, e no entanto está sendo construído como, e quando você se posiciona contrário a esses projetos, você é desqualificado não só politicamente, como tecnicamente. Eu me lembro que um dos grandes nomes contrários à transposição do Rio São Francisco, além da SBPC, por exemplo, foi o professor Aziz Abissabia, né? Foi professor aqui na Uniso, né? Um dos fundadores, né? E um geógrafo assim, reconhecido no país e internacionalmente, né? Ora, ele não estava se posicionando contrário a isso por uma rebeldia, digamos, de um radicalismo fora do tempo, né? Então, a ausência dessas discussões, né, assim, ou a desconsideração de um ponto de vista contrário na definição de modelos de desenvolvimento, isso é muito anacrônico.
E talvez seja o nosso desafio com o centro no México, e como eu estava dizendo, ele não está situado no México por acaso, não é? E também não está sendo financiado pelo DAD da Alemanha por acaso, né? Porque ele tem uma pertinência, porque ele está dentro de uma preocupação que é planetária, né? Agora, o Centro Internacional de Pesquisa e Educação, ele é real ou ele é virtual? Ou seja, ele tem uma sede, tem uma estrutura física, ou a gente pode chamá-lo assim de virtual, onde os pesquisadores do mundo inteiro podem até se reunir no México, mas podem se reunir em qualquer outra parte do planeta, ou podem se reunir através também das redes sociais para discutir esses assuntos? Então, eu acho que são as duas coisas. Na verdade, a gente tem pensado mais no centro como um espaço virtual, um espaço de encontro, mas ele tem a sua sede, o seu escritório, digamos assim, na Universidade de Oaxaca, uma das universidades mais antigas do México, uma cidade colonial belíssima do México, e nos encontramos lá, não é? Mas também vamos nos encontrar em Sorocaba. Nós estamos pensando, talvez para o próximo ano, fazer um seminário em Sorocaba, ou nos encontramos em Berlim, né? Então ele tem essa característica internacional e de encontros. O que caracteriza o centro não é um espaço físico, mas é uma comunidade de interesses, uma comunidade de temáticas, né? Que faz com que as pessoas se reúnam e tragam suas experiências e tragam suas discussões. E ele é aberto a mais pesquisadores? Ah, sem dúvida. Ele tem hoje um número inicial de pesquisadores, Olha, fundadores? no último seminário que fizemos, que foi esse no México, éramos por volta de 30 a 50, né? Foi durante uma semana. E agora em setembro, nós até um pouco antes de vir para cá, eu estava enviando um e-mail para um colega mexicano. Provavelmente receberemos na Uniso um colega mexicano que está trabalhando com esses temas. Então, nós vamos fazer seminários aqui, no caso, com ele, aberto à população, não somente aos estudantes ou a professores da Uniso, né? Mas o objetivo é que seja um centro com grande visibilidade pública. Então, está aberto a quem estiver interessado. Aí o senhor estava falando também a respeito dos projetos de pesquisas desenvolvidos dentro da universidade através do mestrado e do doutorado. Hoje nós temos professores interessados em discutir meio ambiente, discutir ecologia, ou proporcionalmente ele é ínfimo perto dos outros assuntos que vêm sendo discutidos no mestrado e doutorado? Olha, E dá para dar algum exemplo de algum sucesso ou não? Não, dá sim. Eu acho que nós conseguimos, assim, uma legitimidade não só no programa com essa temática, não é, ambiental, como uma legitimidade que ultrapassa a Uniso, né? Esses trabalhos internacionais ou nacionais, eles acontecem como consequência do trabalho que a gente faz aqui, né? Então, no início as pessoas me perguntavam, Uniso, Sorocaba, mas lá tem universidade? Hoje já ninguém se atreve, pelo menos, a me fazer esse tipo de pergunta, né? Como consequência dos trabalhos que a gente faz. Eu diria assim que a tendência é ampliar. Eu acho que aqui na Uniso eu tive muito apoio, isso é uma coisa que eu faço sempre questão de tornar público, né? E muitos colegas, inclusive assim pessoas que trabalham temas ligados à ecologia, à ciência, que é muito importante para o tipo de trabalho que a gente faz, para que a gente também não fique afirmando coisas sem base científica, né? E nessa área da ecologia, as mudanças são muito rápidas, então a gente tem que estar muito bem fundamentado. Eu acho que isso foi uma conquista. Tenho sempre alunos procurando para fazer mestrado ou doutorado com essa temática.
Eu poderia citar vários exemplos. Um deles, assim, que veio de Roraima, o Arley, né, que trabalha nas terras indígenas de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, com a presença dos chineses que chegaram nessa região. Então, é um espaço geoestratégico fundamental para o país, né? E o que os chineses foram fazer lá? Os chineses fazem comércio em qualquer lugar do mundo, não é? E estão lá também. Então, a dissertação dele aborda todas... E que tipo de comércio específico, professor? Não é montando loja de 99? Não, desculpe, é exatamente esse tipo de comércio, né? De coisas completamente desnecessárias. E descaracteriza totalmente, volta a discutir aqui, o meio ambiente típico local. Ou a cultura, ou uma forma de viver. E essa foi a dissertação dele. E eu estive em Berlim agora em abril, né, dando um seminário lá. E uma das nossas atividades estava relacionada com a dissertação do Arley, né? E os estudantes em Berlim ficaram muito impressionados com esta reflexão, né? Bom, poderia falar do trabalho da Adriana, que foi sobre o artista plástico Franz Kragisberg, né? Que é um iniciador desse pensamento no Brasil em plena ditadura militar. Ele lança um manifesto contrário à destruição da Amazônia, né? E faz as suas obras como reflexo dessa destruição. É um trabalho belíssimo também. O trabalho da Marta Catunda, com os passarinhos, com as paisagens sonoras, da Carmen Machado, da Andréia, que veio de Vitória para fazer o doutorado aqui com a gente. Enfim, são vários trabalhos do Haroldo, que é professor agora na casa. Enfim, são trabalhos que estão disponíveis, estão no site da Uniso, estão na biblioteca, e que refletem toda essa concepção de meio ambiente, ou de cultura, de política, de prática social, que eu estava tentando colocar para você no início. O capitalismo é um modo fadado a acabar, ou ele ainda vai continuar durante muitos anos e nós seremos consumistas de forma desnecessária até quando? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço praticamente todos os dias, né? Eu acho que o capitalismo ele não sobrevive, não tem como. Este modelo é tão violento, né? De saque mesmo aos recursos que são bens coletivos, não é? E que são os recursos que garantem a vida como nós a conhecemos, para todos, independente de classe social, de etnia, pouco importa, de gênero, né? No entanto, cada vez mais também eu vejo que esse modelo de capitalismo, se você pegar a China, por exemplo, né, que tem um governo autoritário comunista, mas uma economia de livre mercado, e salve-se quem puder, né? Grandes milionários na China, né? Então, acho muito difícil também prever o fim desse modelo, né, de capitalismo, porque ele passou a ser um modelo a ser perseguido, pouco importa onde, né? Então, eu acho que estamos diante assim, de uma situação, de um paradoxo, né? A sua concepção de exploração dos recursos naturais e da força de trabalho no seu extremo, ele está completamente anacrônico. No entanto, ele está sendo cada vez mais aplicado, inclusive no Brasil. O capitalismo aplicado no Brasil, ele é devastador. Tem muita gente contente, porque agora pode comprar os seus produtos made in China, felicíssimos da vida com isso, mas isso é devastador, né? Seja do ponto de vista de uma ecologia mais ampla, né, do próprio modelo de vida, como da própria concepção do que é viver, do que é ser um ser humano, e essa substituição, o esquecimento da construção de um ser humano enquanto cidadão para mero consumidor,
Isso é a banalidade do mal, como dizia Hannah Arendt, né? É transformar o sujeito num nada, né? Em mero consumidor. A hora que ele não puder mais consumir, adeus, porque virá outro no seu lugar. E ele não ficou nem com a possibilidade de consumir e nem conquistou os seus direitos, a sua identidade de cidadão. Ele já não é mais nada. Isso é muito triste. E, no entanto, esse é o modelo que vai sendo praticado, reproduzido e não pensado, né? E o que a gente tenta é, pelo menos, parar um pouco para pensar. Se a gente vai conseguir mudar esse sistema, já é outra história, né? Não sei se o senhor chegou a ver, esses dias estava na internet, acho que no Facebook, um vídeo, se não me engano foi feito em Londres, onde uma máquina vendia roupa. E aí você comprava por um valor ínfimo a roupa. Você escolhia o modelo da roupa, tamanho, cor, e você punha ali a moeda, tá, o dinheiro para comprar essa roupa. Mas para efetivar a compra passava um vídeo onde mostrava onde foi feita essa roupa. E aí essa roupa foi feita com mão de obra escrava, que ganhava 13 centavos por hora, e aí no final você tinha a opção. Comprar a roupa ou fazer a doação daquele valor que você pôs para um fundo de atendimento a essas vítimas também. As pessoas se conscientizam quando tem esse impacto visual, então a gente volta para a educação e comunicação. Ou, tô nem aí, eu tô comprando porque eu preciso me vestir, da onde foi feito no Paquistão, se foi feito na Índia, se foi feito no Vietnã, tá? Não me importa. Ou aqui na 25 de março, de repente com mão de obra escrava, que está vindo também aqui dos bolivianos que bolivianos. ficam lá no Bom Retiro, né? Olha, assim, a minha convivência, né, é com as pessoas que se preocupam, né? Então, mas claro, somos uma minoria, isso é evidente, né? Eu acho assim que quem se preocupa com isso, na sua dimensão política, né, da sua vida cotidiana, é dispor esse problema. Claro que eu quero comprar uma camisa que me seja... Eu não preciso comprar uma camisa que custe R$500, não é? Eu posso me vestir com uma camisa que custe mais barato. Mas como que ela foi sendo produzida? Em quais condições ela foi sendo produzida, né? Isso talvez possa caracterizar o que eu estava dizendo anteriormente sobre o que é um ecologista. E aí, às vezes, a gente se torna chato, porque se você pega a etiqueta e você vê onde que ela foi produzida, se você tem um mínimo de informação, se você tem um mínimo de conhecimento, você sabe também em quais condições essa camisa foi produzida. E aí você compra ou não, né? Então, assim, veja que numa ação cotidiana tão banal que é comprar alguma coisa, quanto que da nossa dimensão política e da nossa compreensão do que é ser um cidadão, do que é ser um sujeito da história, né? Como que isso nos impregna, né? E a prática, né, pedagógica, ela é importante nesse sentido, fazer com que as pessoas pensem mais do que... não é um conhecimento cognitivo, mas é uma reflexão. Se através de uma obra de arte, se através de uma dança, se através de um filme, a pessoa parou para pensar em alguma coisa, já está... Naquilo que nós nos propomos a fazer, já está de bom tamanho, né? Professor, quem quiser conversar com o senhor, falar sobre meio ambiente, sobre ecologia, eventualmente a possibilidade de trazê-lo para uma palestra, convidar o senhor para uma palestra numa escola. Eu sei que o senhor tem muitas atividades na Uniso e também nessas pesquisas que o senhor desenvolve pelo mundo. Como é que faz? Tem algum e-mail de contato, um telefone? Como é que é a forma mais adequada? Olha, é sempre mais fácil por e-mail, tá? Eu não tenho celular, para você ter uma ideia. Não usa habitualmente? Não uso. Não usa carro? Também não. Não dirige? Dirige, tem a carteira, mas não a usa habilitação, mas não uso, não tenho... Tu usa transporte público? Uso transporte público. Nunca tive carro. Então, entre em contato comigo pelo meu e-mail, né?
depois se você Pode puder passar. colocar, marcos.reigota@prof.niso.br. Irei com o maior prazer. Eu sempre que eu posso, tem sempre o problema de agenda, mas sempre que a gente pode negociar a agenda, irei com o maior prazer, principalmente em atividades relacionadas com professores, com professoras, né, das escolas públicas ou de outras escolas, enfim, com pessoas que estejam interessadas. O senhor acredita ainda? No jogo da toalha? Eu acho que eu não vou jogar, não. Nem que seja por teimosia, para ver o resultado Acredita que final. nós vamos ter um mundo melhor? Não, eu não sei se vamos ter um mundo melhor, eu acho que isso não. Eu acho que nós estamos indo cada vez para uma situação de maiores conflitos, de maior violência provocada por essas coisas. Mas eu me localizo, me vejo no grupo que, se depender de mim, isso não vai acontecer, né? Sem ser otimista, mas também eu não vou entregar a toalha, não. Obrigado, professor Marcos Reigota, pela sua participação no programa. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, é Uniso Comunidade. E agora você pode rever também todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!